Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e no de hoje nós vamos falar sobre os fluidos e o pão da vida. O fluido cósmico universal, ele é a matéria elementar primitiva. Está colocado entre o espírito e a matéria, onde exerce o papel de intermediário para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Esse fluido é suscetível de inumeráveis combinações e, sob a ação dos espíritos, de produzir uma infinita variedade de coisas. Ele, sendo o agente que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Como princípio elementar universal, ele oferece dois estados distintos: o da eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como o estado normal, primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Porém, mesmo aí, não há uma transição brusca, pois podem-se considerar nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Isso estará também na Gênese, para nós comprovarmos, no capítulo 14, no item 2. Cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais, os do mundo visível. Fenômenos materiais, que são da alçada da ciência propriamente dita, e as do mundo invisível, chamados fenômenos espirituais ou psíquicos, e são da atribuição do espiritismo. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. E é por isso que podemos dizer que tudo está em tudo, como se lê no Livro dos Espíritos. Podemos dizer também que percebemos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de um sistema e formas com variedades infinitas, de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, quando surge a inteligência humana, dotada igualmente de faculdade de mentalizar e cocriar, empunhando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. É onde os poderes do espírito se manifestam. Segundo André Luiz, no livro Mecanismos das Mediunidades, ele fala sobre isso que acabamos de falar no capítulo 4, na criação do micro, desde o macro, até o micro, para percebermos essas manifestações. Então, como podemos falar, e foi dito, das inumeráveis combinações surge o chamado fluido elétrico, ou fluido elétrico animalizado, que é um fluido magnético, princípio vital, ou fluido vital, chamamos assim também. O perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação deste fluido em torno de um foco inteligente ou de uma alma. Isto está lá também, podemos comprovar na Gênese, no capítulo 14, já no item 7. O corpo carnal e o corpo perispiritual também têm sua origem no mesmo elemento primitivo.
Ambos constituem matéria, embora em dois estados diferentes. Está lá ainda nesse capítulo da Gênesis, no item 7. Como os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram, esse envoltório é formado de fluidos ambientais. Disso resulta que os elementos constitutivos do perispírito variam segundo os mundos e conforme o grau moral de cada um. Está lá no item 8 da Gênesis, no capítulo 14. É por isso que a contribuição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, com a evolução moral do espírito. Seu perispírito modifica em cada encarnação, tornando-se mais sutil e eterizado. O princípio ou fluido vital é a causa da animalização da matéria. Podemos dizer que ele é efeito e causa, pois a vida é um efeito produzido pela ação de um grande agente sobre a matéria. Mas esse agente sem a matéria não possui vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá a vida a todos os seres materiais que o absorvem e o assimilam. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 62 e na pergunta 63. A vitalidade, portanto, é uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações desta. Não é um atributo permanente do agente vital, mas se desenvolve com o corpo. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade permanece latente, enquanto o agente vital ainda não se uniu ao corpo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que nele existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo em que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 67A. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-os por meio de pensamento e da vontade. Imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção. Aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam-nos. Com eles formam conjuntos de aparência, forma ou cor determinadas. Modificam-lhes assim as propriedades. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Basta o espírito pensar alguma coisa para que esta se produza. Assim mesmo, basta modular uma área para que esta repercuta na atmosfera. Está lá na Gênesis, no item 14 do capítulo 14. O pensamento dos espíritos pode, pois, modificar as propriedades dos fluidos. E esta ação gera consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos que não possuem essas qualidades próprias, ao se tornarem veículo do pensamento, ficam assim impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração. Segundo tais circunstâncias, essas qualidades são temporárias ou permanentes, o que os tornam mais especialmente próprios para a produção de determinados efeitos. Sob o aspecto moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos,
exteriorizados de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura e etc. Com respeito ao lado físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, suavizantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores e expulsores, e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade, e o das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que produzem. Ao encarnar-se, o espírito conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias. Como se sabe, não fica circunscrito ao corpo, mas irradia-se à sua volta, envolvendo-o como de uma atmosfera fluídica. Assim, o perispírito desempenha um papel preponderante no nosso organismo, pois, por sua expansão, põe o espírito encarnado em comunicação mais direta com os espíritos livres e com outros encarnados. Podemos dizer também que, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação direta, quando este, por expansão e por irradiação, mistura-se com eles. É, portanto, necessário que haja, assim, uma sintonia vibratória. O perispírito, por sua vez, age sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios forem de natureza boa, o corpo sente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem pensamentos e fortes, poderão determinar perturbações físicas. Ambientes desajustados, impregnados de maus fluidos que são absorvidos pelo perispírito, assim como os miasmas pestilentos são absorvidos pelo corpo físico. Olhem a importância de estarmos cuidando do nosso perispírito. Não podemos esquecer que a irradiação fluídica, quer seja expressa através de palavras de ação ou não, nem por isso deixa de existir e atua sempre no meio onde é produzido. O pensamento produz um tipo de efeito físico que reage sobre o moral. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, nas quais encontrará novas forças morais. Como podemos evitar a influência dos maus? Pergunto eu agora. O meio é muito simples, pois depende da vontade da própria pessoa. Os fluidos se unem devido à similitude de suas naturezas. Fluidos dissemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos. A invasão dos maus fluidos é preciso, pois, oporem-se os bons fluidos. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, carrega consigo mesmo o remédio, criando forças repulsoras às más influências. O perispírito é, portanto, uma couraça a qual é mister que se dê a melhor têmpera possível. As qualidades do perispírito são propriedades e proporcionais às da alma. Então, necessário trabalhar pelo melhoramento próprio, pela nossa reforma íntima, pela nossa melhora, porquanto são as imperfeições da alma que atraem os maus fluidos.
Quando falamos sobre sintonia vibratória, estou num lugar me sentindo bem, apesar de ser um lugar que está cheio de droga, de músicas tenebrosas, de pessoas de todos os tipos e às vezes até moralmente ruins, e nós não sentimos nada, sentimos bem, é porque, no fundo, nós ainda temos a nossa sintonia vibratória nesse mal. A melhora, a nossa reforma é importantíssima para que possamos vencer isso. Sabemos já que a medicina do futuro irá criar médicos, não do corpo físico, mas médicos que irão trabalhar, curar, cuidar do nosso perispírito, pois chegaram à conclusão que todas as nossas doenças vêm do nosso perispírito. E nós sabemos que quando uma doença chega ao nosso físico, ela já está instalada no nosso perispírito entre 7 a 10 anos. Então vamos cuidar, porque o nosso espírito, ele é imortal. E vamos aqui terminar essa explicaçãozinha de fluidos, falando sobre o pão da vida. Jesus afirmou em Jó, no capítulo 6, no versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. É óbvio que Jesus não dizia aos seus discípulos que o seu corpo era alimento. Também em João, no capítulo 6, nos versículos de 54 a 57, vê-se que o mestre realça essa figuração até as últimas consequências. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Os seus discípulos então disseram, dura essa linguagem, e quem a pode ouvir? Está lá, em Jó, no capítulo 6, no versículo 61. E depois eles ainda perguntaram, como pode este dar-nos a comer a sua carne? Está em Jó, no capítulo 53. Os judeus entendiam literalmente as palavras de Jesus e não figurativamente. Comparando o pão da vida aos ensinamentos que viera trazer à humanidade, o mestre ponderou ainda que Deus dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo. Quando foi procurado por uma multidão no dia seguinte à ocorrência do fenômeno multiplicação dos pães, o mestre sentenciou que essa multidão o buscava não pelos sinais que viu, mas porque aqueles homens haviam comido o pão e ficado saciados, acrescentando, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que podemos dizer ficamos saciados. Aqueles homens haviam comido e ficado assim, saciados pelos sinais. Trabalhai não por essa comida, mas para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus o revelou. E continuando, para assimilar o pão da vida, que são os ensinamentos contidos no Evangelho, torna-se imperioso que haja uma ressonância nos corações dos homens, a qual se traduz num esforço interior em favor da reforma íntima. Para se colimar essa reforma, torna-se necessário que os homens procurem libertar-se de todas as formas de viciações
e de tudo que lhes é pernicioso e que é mal, e os mantém distanciados assim do nosso Pai. Para tanto, devemos procurar romper as férreas cadeias do obscurantismo, demandando a libertação pelo conhecimento da verdade. Aqueles que tomarem do pão que desce do céu não morrerão. Essas palavras encerram um significado bem diverso daquele compreendido pelos homens, pois Jesus, por reiteradas vezes, deixou evidenciado que os que nele creem, ainda que estejam mortos, viverão. O que nas entrelinhas dos seus ensinamentos entende-se que morto é aquele que não tem vivência para as coisas de Deus, e vivos são somente aqueles que têm vivência para as coisas que pertencem ao nosso Pai Celestial. O pão dado por Moisés não era o pão verdadeiro, pois o libertador dos judeus apresentava Deus na figura de Yahvé, uma entidade tribal, parcial, rancorosa e vingativa, comumente chamada de Senhor dos Exércitos. Jesus, pelo contrário, apresentou um Deus soberanamente justo e bom, Pai de justiça, de misericórdia e de amor, soberanamente para os bons e para os maus, e a chuva beneficiar justos e injustos. Demais, o povo israelita, que Moisés havia libertado do jugo dos egípcios, era um pouco moralmente atrasado, mais propenso a aceitar as coisas de consequência material do que aquelas de efeito espiritualizante, não estando preparado ainda para receber o pão de Deus, o pão verdadeiro, o que aconteceria cerca de 20 séculos após com o advento de Jesus, quando o magno presente do Evangelho foi dado aos homens. Se o maná que choveu no deserto alimentou os estômagos vazios de um povo, saciando a fome do seu organismo físico, o Evangelho, que é o pão descido do céu, por intermédio de Jesus Cristo, destina-se a alimentar os espíritos de toda a humanidade, no decurso de todos os tempos, para que ela jamais tenha fome de qualquer outro ensinamento. E diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 173. Todos os serviços da fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do Cristo. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal, reforma íntima, no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser um culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Realça em seguida: se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mesma inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Então podemos dizer que o verdadeiro pão da vida que Deus dá aos homens, o pão de Deus, é personificado em Jesus, estando inteiramente contido na doutrina maravilhosa que ele pregou e que ele exemplificou. Doutrina essa que ele disse não ser sua, mas do Pai.
Graças a Deus, graças a Jesus. Gostaria que, se vocês gostam desses ensinamentos que aqui eu passo e que estou aprendendo muito, dessem lá um joinha no nosso Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, para que possamos continuar fazendo esses vídeos. Amo vocês, que Jesus possa estar sempre em nossos corações, nos levando no colo nas piores situações. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.